Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Jonatas e é um prazer e uma honra muito grande ter vocês aqui. Pessoal, nos últimos anos eu venho falando tanto aqui no canal quanto nos seminários que eu ministro de escatologia, de Apocalipse, a respeito da guerra de Gog e Magog, que nós estamos vendo o escalonamento dessa guerra nos últimos anos e eu acredito que nós vamos entrar nos próximos anos nesse momento bíblico de Gog e Magog. Eu creio em dois Gog e Magog na Bíblia, um em Ezequiel 38 e 39 e outro em Apocalipse capítulo 20, versículo 7. O texto e o contexto desses livros, desses momentos registrados na Bíblia, mostram para nós a diferença entre essas batalhas. Uma ocorre logo após Israel voltar de uma diáspora que ocorreu após ali a criação do Estado de Israel em 1948. Então, Ezequiel 38 é precedido de Ezequiel 37, que é o Vale de Ossos Secos, quando Israel volta a ser uma nação. E o Gog e Magog de Apocalipse capítulo 20, versículo 7, é após o milênio, quando o diabo ele sai do abismo e vai enganar todas as nações da terra. Em Ezequiel 38 e 39, nós temos basicamente um confederado de 5 nações: Turquia, Irã, a Rússia, uma região compreendida hoje ali, entre Etiópia, Sudão ali, e tem ali os 5 países, Put, que é Líbia também, que está citado lá em Ezequiel 38. Então nós temos basicamente um confederado de 5 nações que virão contra Israel. Mas eu quero dizer para vocês que quando ocorreu aquele ato bárbaro contra Israel no dia 7 por parte dos palestinos, por parte do Hamas especificamente, na verdade, pessoal, a gente busca logicamente informações, tem se descoberto que na verdade o ataque deveria ter ocorrido por todos os lados contra Israel. Então, Amir Tsafat, ele estava até falando no Telegram, ele foi vice-governador de Jericó, ele foi um dos responsáveis, ali dos principais responsáveis pelo assentamento dos palestinos na faixa de Gaza. Ele é judeu, convertido a Jesus. Eu sempre anuncio para vocês aqui Amir Tsafat, porque é uma fonte de um oficial militar, ex-comandante das Forças Armadas de Israel, convertido a Jesus, e ele fala muita coisa no Telegram e dá para nós as informações assim bem detalhadas. Então ele até estava falando que na verdade o ataque deveria ter vindo contra Israel de todos os lados. Então o Irã estava coordenando junto com a região ali do Líbano, os terroristas do Líbano, da Síria, da faixa de Gaza. Eles iriam cercar Israel tudo no mesmo momento e atacar simultaneamente por todos os lados. Mas o Hamas quis tomar essa glória para si e deu o primeiro passo de uma forma descoordenada. Eles viram que Israel estava dividido numa polarização e acharam que eles estavam preparando um momento para atacar Israel. E o tiro, na verdade, saiu pela culatra, porque o guarda de Israel não dorme, embora eles tenham feito toda aquela barbárie, aquela atrocidade, aquele ato terrível contra uma população civil, contra Israel. Isso acabou servindo para unir a nação de Israel. Hoje em Israel, tanto o grupo de oposição quanto de situação estão apoiando-se mutuamente contra esses grupos terroristas. É interessante, pessoal, que quando a gente eu sempre falei nos meus vídeos de escatologia e eu preciso reforçar isso. Sempre que a gente analisa uma profecia, um evento escatológico, a gente precisa fazer uma análise de cenário. E na verdade, a coalizão, a confederação das nações de Ezequiel 38 e 39 que vão vir contra Israel, essa coalizão ela já está pronta, ela já está formada. E é até interessante, eu vi uma notícia que até o Amir Tsafat colocou no Telegram, ver se eu consigo colocar aqui para vocês, olha. Essa moça aqui, ele até colocou aqui no Instagram, no perfil do Amir Tsafat, é um perfil com mais de 400 mil seguidores. Tem uns perfis fakes com 3 mil, 12 mil seguidores, mas o do Amir Tsafat, o canal dele verdadeiro é o que tem mais de 400 mil seguidores. Então essa moça aqui que vocês estão vendo é Rebecca Koffler, tá? Então ela trabalha ali no departamento, ver se eu consigo botar para vocês, ó, a US Department of Defense Intelligence. Então ela está divulgando aqui, ó, no oficial, que a Rússia sabia, e ela tem evidências de que a Rússia teria participado junto com o grupo Hamas ali, segundo essa informação, ela teria ajudado
a desativar o sistema eletrônico de Israel ali na fronteira, na faixa de Gaza, o que permitiu que eles fizessem aquela maldade contra as pessoas também naquela região. Então, pelo menos ela está divulgando aqui, nessa informação que o Amit Safadi compartilhou, que a Rússia interferiu. Só que assim, Israel sabe que precisa assim, ter muita sabedoria nesse momento. Porque Israel está atacando a faixa de Gaza, a ONU está assim, numa situação que já vem condenando Israel há muitos anos por Israel se defender. E logicamente que eu, na minha análise, eu percebo que Israel não vai querer dar uma de trouxa e agir de uma forma a bater de frente com a Rússia, né? De forma a atrair a raiva, o ódio, não apenas do Hamas e da Palestina, mas de todo o confederado nesse momento que viria ou que possa vir contra Israel. Dito isso, a gente vai ainda analisando o cenário, porque Israel, nós não vimos nessas semanas Israel atribuindo à Rússia nada de uma forma direta, embora eles saibam que a Rússia interferiu, né, segundo as informações que têm sido passadas, na questão do sistema eletrônico para facilitar a invasão do pessoal do Hamas. Muita gente falou assim, não, foi false flag, né? Foi bandeira falsa. Ao que tudo indica, e a Amit Safadi tem falado aqui, não foi false flag, tá bom? Isso na verdade, nós estamos vendo a formação de Ezequiel 38 e 39. Só que a Amit Safadi trouxe algo muito interessante, que a gente precisa discernir, né? Você aí na sua casa, eu aqui, logicamente, também, com a graça e a direção do Espírito Santo, a gente precisa discernir. Porque quando a gente olha para Ezequiel 38, né, fora as nações, o confederado de nações que vem contra Israel e vai cair nos montes de Israel, Israel é uma nação hoje que tem a sua força bélica, armamentícia, mas a gente olha para Ezequiel 38 e 39, que o Senhor vai fazer com que as nações que vierem contra Israel se voltem umas contra as outras. Tá? E ali o Senhor vai fazer o nome dele temido diante de todas as nações. É o que está em Ezequiel 38 e 39. Mas a gente olha para Ezequiel 38 e 39, além do confederado de nações, a gente vê, a gente vê algumas nações em Ezequiel 38, ali no versículo 13, que são observadores. Você vai olhar lá, você vai ver Dedá e Sabá, que representa a Arábia Saudita. Vocês vão ver ali em Ezequiel 38 os mercadores de Tarsis. Tarsis é Espanha, Espanha fica na Europa, o que pode representar para nós aí a União Europeia, também como observadores. Vocês vão encontrar ali também, por exemplo, os leõezinhos de Tarsis, ou seja, os filhotes da Espanha, aqueles que saem da Espanha. E uma análise que pode ser feita dentro disso é que a Espanha descobriu a América, então esses leõezinhos de Tarsis, podem vir a se referir aos Estados Unidos da América. Mas quando a gente olha para Ezequiel 38 e 39, Israel está sozinho, dentro da análise que a Amit Safadi ele tem feito dessa questão de Ezequiel 38 e 39. E nós vimos, nesse momento, Israel, o presidente norte-americano, né? Eu vou usar uma expressão aqui um pouco forte, mas aquela topeira, né, do Biden, né, coitado, ele tá, a mente dele já não funciona mais, ele vai num palanque, ele não sabe por onde ele sai, ele fica dando volta, ele fica cumprimentando fantasmas, né, pessoas, Gasparzinho, pessoas que não estão ali, né. Quem já viu a análise do Ricardo Ventura a respeito, né, do Biden, sabe que a coisa ali é bem pesada, né? Eu não posso usar certas palavras aqui, senão a plataforma pode me punir de alguma forma, então eu vou tomando cuidado devido, né? Mas quem já viu a análise do Ricardo Ventura a respeito do Joe Biden sabe que a coisa ali é feia, a coisa é pesada, mas de qualquer forma, os Estados Unidos declararam apoio a Israel nessa batalha. E quando, por exemplo, a gente vai para Ezequiel, no capítulo 38, acho que ali próximo ao versículo 8, nós temos que Israel, nesse momento em que for invadido, Israel vai estar em segurança, vai estar em paz. Então a Amit Safadi está falando o seguinte, gente,
muito provavelmente nesse momento, Israel vai retribuir aos seus agressores de uma forma muito forte, muito intensa, muito forte. Israel vai sair por cima da carne seca dessa situação, mas depois dessa situação é muito provável que os Estados Unidos abandonem Israel. E a gente não sabe quando isso vai acontecer. A gente sabe que ano que vem tem eleições nos Estados Unidos da América. A Bíblia fala, Jesus diz que um reino dividido não subsiste. Hoje as nações do Ocidente elas estão divididas, os Estados Unidos estão divididos, né? E a gente sabe que existe sim uma polarização, mas existe uma manipulação em cima da democracia ocidental. Existem elites, existem grupos oligárquicos que têm dominado, né, o processo de voto. A gente sabe disso. Nós chegamos a ver, né, recentemente um ministro do Brasil, né, da parte judiciária dizendo que eleição não se ganha, se toma, né? Então nós temos visto coisas assim inimagináveis acontecendo nos últimos anos no Ocidente e nos Estados Unidos também. Então a gente tem que ficar atento, logicamente, para o que vai acontecer nas eleições norte-americanas do ano que vem. E assim, fica aquela expectativa. O Donald Trump ele está para vir muito forte o ano que vem nos Estados Unidos. E o Joe Biden está vendo também, logicamente, no conflito ali entre Israel e os grupos terroristas, entre os terroristas, uma oportunidade dele alavancar o Partido Democrata para as eleições do ano que vem. Então, existe assim, esse cenário. Não tem como estudar escatologia sem fazer essa análise de cenário. A gente vai ter que, logicamente, aguardar para ver as coisas que vão acontecer. Então já tem gente, por exemplo, na internet, não, Gog e Magog vai ser agora. Pessoal, isso eu sempre falo isso nos meus vídeos, é escalonado, a coisa vai escalonando. Se a gente olha para o contexto de Ezequiel 38, a confederação e o cenário está pronto, mas o momento e o tempo em que essas coisas vão acontecer pertencem ao Senhor. Então, a Mitzafat ele tem falado, Israel vai precisar estar em paz e segurança até o momento em que essas nações vão se voltar contra Israel. Acaba que essa questão da análise de Israel em paz e segurança, no momento que Israel vai estar em paz e segurança, essa análise, esse momento, assim, ele acaba também sendo uma questão interpretativa, lógico, né? Porque é o seguinte, antes do ataque do Hamas, será que Israel já estava em paz e segurança? Ou essa paz e segurança só vai vir depois desse momento agora que Israel está vivendo, e aí sim as outras nações vão se voltar contra Israel, né? Então a gente precisa logicamente estar atento. Sempre que eu ministro escatologia, Apocalipse, eu sempre falo para as pessoas, existe uma cronologia bíblica, que as pessoas, muitas pessoas que falam de Apocalipse pouco atentam para isso, e ficam dando chute para tentar determinar o momento em que as coisas vão acontecer. E a cronologia dos eventos escatológicos está em Levítico capítulo 23. Lá nós encontramos as 7 festas sagradas: Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Expiação, Trombetas e Tabernáculos. Então cada uma dessas festas se realizou em Jesus e se concretiza em Jesus. Nós sabemos que Cristo ele foi crucificado na Páscoa, vou dar aqui, né? Sepultado nos Pães Asmos, que é o dia seguinte à Páscoa, e Cristo ressuscitou nas primícias. O Espírito Santo de Deus foi derramado em Pentecostes. Agora, pela sequência, tem que ocorrer o quê? Que é a festa das trombetas. Lembrando que as 4 primeiras marcam as festas de outono. Existe um intervalo entre as festas de outono e as 3 últimas, que são trombetas, expiação e tabernáculo. Tá? Então a gente está nesse intervalo de estação, nós estamos vivendo o momento da igreja, e eu particularmente acredito que quando a igreja for tirada, for arrebatada, então Deus vai voltar a tratar com Israel de uma forma direta, né? Então eu acredito nessa perspectiva. Eu até já falei nos últimos vídeos, irmãos, eu conheço as teorias apocalípticas de historicismo, idealismo, preterismo, futurismo, conheço o milenismo, conheço as teorias escatológicas. Eu particularmente sou pré-tribulacionista, mas eu sempre ensino nos meus cursos, nos meus seminários, que existe base bíblica para os 3,
para o pré, para o meso e para o pós-tribulacionista. Tem muita gente que às vezes fala assim, não, tenta reforçar o pós, né? Não estou querendo criar polêmica em cima do pós, dizendo que, por exemplo, já vi pessoas dizendo que os pais da igreja nunca falaram a respeito do pré-tribulacionismo, falaram sim. Tem um estudo do Amir Tsarfati que ele cita vários pais da igreja, né, de séculos atrás que já falavam do pré-tribulacionismo. E quando a gente vê uma das cartas 7 igrejas, o Senhor diz assim, eu teria que dar uma olhada aqui em Apocalipse, mas fala assim, que aquele que guardar, né, a palavra, for fiel, o Senhor também vai guardar da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. E nós sabemos que esse momento de tribulação está se referindo especificamente ao Apocalipse. Lá em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele é bem claro que vai dizer que é necessário que seja tirado aquilo que agora impede a manifestação do iníquo, do anticristo. Vários anticristos surgiram, mas vai chegar o iníquo, que eu creio, pessoal, que na verdade vai ser um ser humano geneticamente modificado através do transhumanismo. Por quê? O 666, na verdade, ele é o transhumanismo. E o texto de Apocalipse vai dizer que a marca da besta, que vai ser implementada para que ninguém compre ou venda, né? Ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver a marca, que é 666. Lá em Apocalipse está escrito, é número de homem. E por que é número de homem? Porque o homem foi feito no 6º dia. No 6º dia, Deus deu ao homem 2 olhos, né, 2 ouvidos, um nariz, uma boca, os braços. Deus fez a constituição genética do homem. É o número do homem, o número 6. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando for implementado de fato essa marca, que eu creio hoje que é o transhumanismo, e a inteligência artificial eu creio que é a imagem da besta que vai falar. Então, quando a gente olha para essa questão, hoje já se tem Elon Musk e várias outras pessoas da alta tecnologia já falam sobre a implementação de chips na cabeça. Já tem pessoas que já estão comprando e vendendo, né, com chips na mão, passam nesses aparelhos de maquininha, né? Já tem vídeos na internet mostrando as pessoas comprando, passando a mão assim, como se fosse um cartão de crédito. Vai chegar esse momento e nós estamos vendo, pessoal, tudo isso pronto, tudo isso, o cenário de Apocalipse, ele já está montado. Quando isso vai acontecer, nós não sabemos. O que nós precisamos fazer? Jesus ele diz lá em Mateus 24, fiquem atentos aos sinais. A gente não sabe o tempo, mas nós devemos estar atentos aos sinais. Então, voltando a Tessalonicenses, Paulo diz que é necessário que seja tirado aquilo que agora impede a manifestação do anticristo. E existe uma variedade de interpretações que muitas pessoas falam do que seria esse restritor à manifestação do iníquo. Tá? E mais algo tem que ser tirado. E a Bíblia diz o seguinte, e então será manifesto o iníquo. De qualquer forma, eu sempre ensino nos meus cursos de Apocalipse, nós temos que estar preparados por 3. Irmãos, eu estudo Apocalipse desde que Deus, o Senhor, me chamou para estudar essa matéria há cerca de 10 anos de uma forma intensa. Né? Já teve assim anos de eu estudar esse assunto, 10, 12 horas por dia, tá? De respirar, o Espírito Santo me levar a respirar essa questão de uma forma muito absurda, muito intensa, tanto que eu montei um material de escatologia, de Apocalipse, eu vou até deixar o link na descrição, é um material ilustrado, com imagens coloridas, tem todo um sistema explicativo, eu até ensino que escatologia e Apocalipse não é um fim em si mesmo. O objetivo, irmãos, é trazer a mensagem do Evangelho do Reino para que as pessoas se arrependam e também sejam salvas. Não adianta eu saber escatologia, saber 666, saber todos os eventos escatológicos e no final eu receber minha condenação, né? Não ter a certeza da minha salvação. Então, saber escatologia não é um fim em si, mas tudo deve apontar para Jesus, a um arrependimento, a uma redenção, a uma conversão genuína e verdadeira. Então a gente segue, existem logicamente no cenário mundial hoje aqueles que podem servir apontados, né, como possíveis candidatos ao iníquo, ao anticristo. Então a gente segue vendo, a gente sabe que hoje, dentro até mesmo do catolicismo romano, existe um cisma, existe uma divisão. Quem conhece a profecia de São Malaquias, né, acho que foi no ano 1100 ali aproximadamente, depois de Cristo, quando ele estava chegando em Roma, né, ali no que hoje é o Vaticano, ali Roma, quando ele, né, tem questão histórica, só estou contextualizando para vocês, mas quando ele chegou ali em Malaquias,
ele, segundo a história, isso não está na Bíblia, logicamente, mas segundo a história, ele teria tido uma revelação a respeito de todos os papas. E ele disse que o último papa, que seria o papa do anticristo, é o papa atual, pelo número de papas que Malaquias teve essa revelação. E hoje nós estamos vendo que esse papa, ele está preparando sim o caminho para o iníquo, ele está preparando o caminho para o anticristo. Então existe um cisma, existe uma divisão dentro do catolicismo romano muito grande hoje. Esse papa, ele tem visitado o Iraque, tem visitado os islâmicos, né, muitas religiões, e ele tem falado da religião dos filhos de Abraão, onde ele pretende reunir o islamismo, o catolicismo, né, e o judaísmo, todas as religiões, as três principais religiões monoteístas, numa só religião, numa só visão religiosa. É claro que a gente sabe, até para o Apocalipse, que vai se procurar fazer a união e a junção de todas as religiões mundiais numa só religião. Então o cristianismo, né, ele vai ser cada vez mais repudiado, né, porque o Jesus, ele diz em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então só existe um caminho, né? Tem no mundo aí secular aquela famosa frase, todos os caminhos levam a Deus, que é antibíblico, é uma heresia, porque só tem um caminho até Jesus. Nós olhamos hoje para a Europa, nós sabemos que a Europa já está naquele período pós-cristianismo, mas irmãos, sobre tudo isso, o que a igreja deve fazer? Nós devemos ficar sem esperança? De forma alguma, de forma alguma. Agora a gente vai orar como nunca, agora a gente vai ler a Bíblia como nunca, agora a gente vai jejuar como nunca, porque a Bíblia diz que nos últimos dias todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia fala sobre um avivamento poderoso, sobre a igreja como um todo. Nós, durante vários períodos da história da igreja, quem já estudou a história da igreja sabe, já tivemos os grandes avivalistas, John Wesley, Carlos Finney, John Bunyan, Jonathan Edwards. Tivemos tantos avivalistas que eram pontuais, avivamentos em locais onde esses grandes homens atuaram. Avivamento da Rua Azusa, tivemos, né, todo o movimento pentecostal que nós vimos aí desde o século passado. Avivamentos até mesmo assim mais pontuais, mas a gente vê até depois do avivamento da Rua Azusa, o avivamento se espalhando com muita intensidade. Então, existe para agora um avivamento sem precedentes na história da igreja. Irmãos, nós vamos ver cegos enxergando, surdos ouvindo, mudos falando, paralíticos andando. Eu creio que nós vamos ver mortos ressuscitando. É isso que nós vamos ver. E eu digo para nós o seguinte, né? Estou até com a camisa aqui do Brasil, né? O Brasil é um lugar de promessa, é um lugar onde o Senhor tem usado profetas do mundo inteiro para falar do que o Senhor vai fazer na nação brasileira. Mas Deus, ele cumpre a promessa sempre com uma condição de que o seu povo guarde a sua aliança, né? Então o texto lá de Deuteronômio fala, se você me ouvir, se você me obedecer, né, você vai ser sempre a cabeça das nações e não a cauda. 2 Crônicas 7,14, nós temos, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Lá em Atos 2, o apóstolo Pedro, ele profetiza, trazendo uma citação de Joel, que fala que vem diz que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso está disponível para nós. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, olha, a salvação ela é pela graça, mas a manifestação da glória de Deus não é de graça, né? Porque exige uma consagração, exige uma santificação. A Escritura diz que sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Nós precisamos que aqueles que são servos do Senhor se santifiquem. Oremos pelo Brasil, oremos pela nossa nação. Nós precisamos ter, irmãos, eu tenho aqui o meu, nós precisamos para ir para um outro nível de maturidade, caderno de oração, nós precisamos começar a orar, a interceder, porque o Brasil, eu creio, está no radar de Deus,
para confundir o inimigo e fazer algo extraordinário que tem sido profetizado para nós há muitos anos. A Escritura vai dizer: crede em Deus, estareis seguros, crede nos profetas e prosperareis. Mas nós precisamos vigiar e não abaixar nossas armas. Nós precisamos, como eu falei já, orar como nunca, jejuar como nunca, ler a Bíblia como nunca, nos alimentarmos de Deus como nunca, termos fome, termos sede da presença do Senhor. Aqueles que ainda não foram batizados, né, no sentido assim de receber os dons do Espírito Santo, precisam buscar. Paulo ele vai dizer lá em Coríntios 13: buscai com zelo os melhores dons, né, e os dons servem para a edificação do corpo de Cristo. Então, a oração e a intimidade com Deus, nós precisamos remover aquela mentalidade romana de que existe um clero, de que existe uma eclésia, dentro da eclésia existe um clero, existe uma elite sacerdotal que busca por nós. Não. Cada um de nós faz parte do reino de Deus. O Senhor chama todos nós para um outro nível. Quando a gente fala de avivamento, o Grupo Sentinela, liderado por George Ott Jr., que eu tive num congresso deles há alguns anos no Brasil, o Grupo Sentinela viajou o mundo para mostrar pontos e locais de avivamento que estavam ocorrendo no mundo. Irmãos, quando o avivamento vem, não se trata simplesmente de falar em línguas, né, de ter uma visitação poderosa e sobrenatural do Espírito. Significa a educação do país ou da região sarada, significa as pessoas vindo se convertendo a Jesus, significa uma economia curada, significa uma sociedade como um todo transformada. Quem não viu os vídeos do Grupo Sentinela de almolonga, cenoura do tamanho de um braço, repolho de 10 quilos, né, beterraba gigante, porque o Senhor fala: se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar a me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então, o avivamento ele é acompanhado de uma transformação social. A coisa não fica limitada às 4 paredes da nossa igreja. E eu sempre falo, irmãos, que é muito bom quando nós temos jogos de luzes na igreja. A igreja da qual eu faço parte tem iluminação, tem a parte ali, né, para poder, como uma forma lógica de estratégia, mas nada disso vai poder camuflar a presença de Deus. Nada disso pode substituir a presença de Deus. Ou a presença de Deus está nos nossos cultos, ou a presença de Deus não está nos nossos cultos. Nós não podemos usar esses recursos que nós utilizamos e são bênçãos para nós para camuflar a presença de Deus, que porventura pode não estar onde nós estamos, como igreja nos reunindo. E o Senhor ele só não vai estar se o povo dele estiver no pecado, na iniquidade. Então nós precisamos nos arrepender, precisamos nos consertar. Daniel, em capítulo 9, ele traz um exemplo de arrependimento por identificação. E lá ele vai falar: Senhor, nós pecamos. Então hoje a gente vive no Brasil, irmão, virado. O Brasil está de cabeça para baixo. Nós nem sabemos ao certo quem está governando a nação brasileira. Nós não sabemos, né? A gente fica estarrecido vendo o governo atual, né, indo contra Israel. E Deus disse para Abraão: abençoareis que te abençoarem e amaldiçoareis que te amaldiçoarem. Nós sabemos que lá em 1947, 1940, o brasileiro Oswaldo de Aranha bateu o martelo ali na ONU, dando voto de Minerva, né, e Israel conseguiu voltar para sua terra. Então existe uma bênção para o Brasil desde lá. Mas o governo atual tem se voltado contra Israel de uma maneira sistemática e declarada. Então, acaba sendo assim estarrecedora, em alguns casos, alguns irmãos em Cristo, a falta de entendimento espiritual, de discernimento. E eu, não generalizando, lógico, estou falando para um certo grupo, porque apoiam esse governo, que é um governo pró-aborto, pró a morte de nenéns inocentes, né? Apoiam coisas que são contrárias à Bíblia. E eu vou dizer mais: muitas dessas pessoas não se submetem às autoridades eclesiásticas, né? Elas não se submetem àqueles a quem Deus estabeleceu como autoridade espiritual sobre as suas vidas, né? E assim, e Deus vai mostrar a cada um, né? A gente ora para que essas pessoas que estão dentro do corpo que se arrependam, porque vai chegar o tempo da visitação de Deus para cada um de nós, né? A Bíblia fala que Deus vai recompensar cada um de nós segundo as nossas obras. E as pessoas estão aí muito fortes debaixo de um engano, aonde esse presidente atual ele fala que ele é contra o aborto, mas ele fala é uma questão de saúde pública, e não é, porque eu tenho, irmãos,
acima de todas as coisas, eu tenho isso aqui, nós temos isso aqui que nos rege. Tá? Ou isso aqui governa as nossas vidas, ou isso aqui não vai governar nossas vidas. É sim ou não. O que passa disso vem de procedência maligna. Então, ou eu vivo o que está na palavra de Deus, ou eu vou viver o que eu acho, o que eu penso. Né? Então, é muito interessante que Jesus, lá em Mateus 24, ele vai dizer que um dos espíritos que mais atuariam dentro da igreja ou contra a igreja, a gente até vê isso lá nas cartas 7 igrejas de Apocalipse, é o espírito do engano. Jesus fala, cuidado, acautelai-vos, tenham cuidado, atenção, para que ninguém vos engane. Né? O próprio apóstolo Paulo, Pedro, fala dos falsos mestres. Né? A gente olha lá para Apocalipse, a gente vê a presença dos nicolaítas, a gente vê Jezabel dentro da igreja, que é o espírito de domínio, manipulação, controle. Mas sobre tudo isso, irmãos, nós temos um dunamis, né? um dínamo, que é o Espírito Santo de Deus agindo dentro de nós. E nós, enquanto cristãos, não podemos ficar em cima do muro em relação a essas coisas. Achar que porque nós somos a igreja, nós estamos desconectados da sociedade. Né? Quando a gente olha as profecias, a gente vê o Senhor sempre se dirigindo a regiões. Né? Carta lá de Jeremias, de Isaías, profetiza lá para a Babilônia, profetiza para Israel, profetiza contra Amon, Moabe, né? As nações, os povos. Então nós somos a igreja de Jesus e estamos dentro de um contexto social. Existe um plano das trevas contra a nossa sociedade, mas também existe um plano de Deus. Né? E quando a gente olha para a Escritura, o Senhor diz, levantarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas só prevalecem quando a igreja fica apática, quando a igreja fica acuada, quando a igreja fica tímida. Né? Assim, a gente tem visto nos últimos anos os homens assim confiando em outros homens para fazer uma mudança e uma transformação. É claro que a gente tem que fazer a nossa parte no que diz respeito à nossa consciência diante de Deus, nosso papel de cidadãos também, mas a resposta, irmão, vem da igreja. A resposta, a mudança vem da igreja. É levantarei a minha igreja e as portas não vão prevalecer. Né? A igreja que vai de encontro à porta. Né? O diabo está acostumado com a nossa timidez, o diabo está acostumado com a nossa passividade. Ele não está acostumado com o nosso ataque. Né? Quando a gente sai da linha de defesa e fala assim, peraí, que agora eu vou assumir minha posição no campo de batalha e esse quadro vai ser modificado. Irmãos, eu tenho falado até na igreja local do qual eu ministro, vamos olhar para grandes homens e mulheres de Deus do passado. Eu tenho tido como grande referência para esse momento atual David Paul Yong-Shu, que faleceu em 2021, ali cerca de com 85 anos de idade. Né? Um homem que dedicou a vida inteira para a oração, para a busca, para o clamor, e ele foi um grande instrumento de Deus, logicamente junto com outros irmãos, mas ele foi o grande expoente para que a Coreia do Sul hoje fosse uma das nações mais prósperas do mundo, né? Tanto em startup, tecnologia, né? Quanto em educação. Tá aí quem assiste os K-dramas, né? Os doramas coreanos, né? Os dramas coreanos. Né? Tudo o que a Coreia tem experimentou de mudança por causa de uma intercessão. Né? Um homem, Paul Yong-Shu, somente ele ali na Coreia, a sua igreja atingiu, no último ano, eu vi uma pregação dele, né? Fala de uma congregação com 750 mil membros, um estacionamento para 5 mil carros, né? Um auditório com 12 mil pessoas, um número gigantesco de nações alcançadas por um ministério, porque um homem se colocou na brecha. Né? Então, irmãos, o que Deus não pode fazer se nós não passarmos a orar, a clamar, a buscar orar? Né? Eu não posso simplesmente olhar para a escatologia, olhar para o que está acontecendo em Israel e ficar apático, falar, puxa, não tem nada que eu possa fazer. Tem sim. Neemias não era pastor. Neemias era copeiro do rei. E lá na fortaleza, se não falha a memória, de Suzã, né? No atual ali Irã, né? Ali perto do, acho que é Monte Zagros, na questão geográfica ali, Neemias, quando ele identifica a realidade, o que ele vai fazer? Ele vai orar, ele vai chorar, ele vai clamar. E ali o Senhor usa ele como um instrumento de restauração. Por isso que a gente sabe, a gente sempre fala, irmãos, as evidências não podem nos paralisar. Quando Anani dá para Neemias o diagnóstico da nação em Jerusalém, a cidade destruída, os muros derrubados,
ele chora, ele se arrepende, mas ele toma uma atitude proativa. Ele fala, vamos mudar esse quadro, vamos clamar ao Senhor. E o Senhor o usa como instrumento. Né? Ele poderia, puxa, não tem nada que eu possa fazer, quem sou eu aqui como copeiro do rei? Não sou pastor, não sou sacerdote, né? Não sou nada. Não, Deus usa quem se coloca na posição que Deus quer. E existe uma posição para cada um em nós. Esses dias eu estava até vendo uma pessoa falar acho que no podcast do Hub Podcast, né? Alguém falou o seguinte, irmãos, 12 apóstolos mudaram o mundo. Hoje no Brasil calcula-se que nós temos entre 6.000 e 8.000 apóstolos. É a hora da gente fazer a diferença. Né? Então, isso fica como alerta para nós e esperança também. Porque Jesus ele fala em Mateus 24, quando vocês virem essas coisas acontecendo, levantai a vossa cabeça, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Irmãos, eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração, eu creio que nós não vamos passar pela morte. Né? Eu creio que nós somos a geração que vai experimentar o maior avivamento da história da igreja. E quando a gente olha na parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes, né? A gente olha que antes que o noivo chegasse, o arauto começou a anunciar dizendo, eis o noivo. E a gente tem visto grandes homens e mulheres de Deus anunciando a chegada, né, a volta, né, de Jesus, né, o seu retorno, anunciando, irmãos, a volta de Jesus está próxima. Então, como lá atrás, há 2000 anos, já era pregado, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Né? Então, trago para vocês aí uma análise momentânea desse momento, lógico, né? Sendo um pouco aqui redundante, analisando o que está acontecendo, o que envolve Brasil, Estados Unidos, Israel, as nações ao redor, Irã, Ezequiel 39, analisando todo esse contexto, basta a cada um de nós permanecer em oração, né? Assumir posição diante do Senhor, diante de Deus e clamar para que Deus poupe o Brasil. Eu tenho falado até uma questão muito forte, num certo sentido, que é o seguinte, quando a gente olha que Jesus fala, né, se levantará nação contra nação, né, guerras, terremotos, peste, em Mateus 24, a expressão utilizada ali no grego é etnos, que vem de etnia, né, etnia contra etnia. Eu fico me perguntando, será que no Brasil, né, de um conflito interno, nós vamos escapar? Né? Eu tenho uma amiga oficial das Forças Armadas, ela até comentou comigo antes, a cúpula das Forças Armadas está dividida. Né? O Brasil está dividido. Não, todos nós sabemos disso, né, diante do que tem acontecido. Então, irmãos, nós estamos num momento tenso internamente. E agora é a hora da igreja clamar. É a hora da igreja também, de nós sairmos das quatro paredes da nossa igreja e começarmos a fazer algo para fora, aqueles que não fazem. Eu sei que tem muito ministério impactando a nação, impactando a sua região, o seu bairro, e precisamos levar as pessoas para Jesus. A resposta não vai vir de uma autoridade do poder legislativo, executivo, judiciário, né? A resposta não vai vir deles. A resposta vem de nós, vem de mim e de você, vem da igreja. E esse avivamento que eu creio que vai vir, irmãos, envolve muita coisa. Envolve, como eu já falei, santificação. Envolve a não busca pela promoção pessoal. Né? Nós vamos pregar, nós vamos ministrar, mas não buscando que o nosso nome seja conhecido. Né? Então, a ação de Leviatã, do orgulho, da soberba, a ação de Jezabel, da divisão, tudo isso precisa ser tirada do meio de nós. Isso só vai sair baseado lá em Daniel 9, quando nós nos arrependermos. 2 Crônicas 7,14, quando nós nos arrependermos. E aí, irmãos, nós vamos sim ver esse agir poderoso e extraordinário. Se a gente olhar para a igreja como um todo, a gente tem visto Deus agir com certeza. Mas será que é só isso? Deus tem muito mais para cada um de nós. Ok, pessoal? Então, um vídeo aí um pouco longo no canal. Que Deus abençoe sua vida. Que o Espírito Santo de Deus, irmão, nos incomode para orar. Que o Espírito Santo de Deus toque no nosso espírito para orar, para interceder, para ler a palavra. E vermos aquilo que o Senhor vai fazer. Como diz a Escritura, santificáveis, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu quero deixar uma palavra específica para você que está assistindo esse vídeo. Não deixe as evidências desanimarem a sua fé. Não deixe as evidências te desampararem.
né? Não sei o que você está passando agora, mas não se mova por aquilo que você vê, se mova por aquilo que você precisa crer, que a palavra de Deus nos mostra que Deus está fazendo algo por nós, né? Então se mova por fé, se mova por uma atitude, sabe, positiva. E não por uma atitude de timidez e apatia. Levante-se pela tua família. Eu preciso me levantar pela minha família. Levante-se pela tua igreja. É você que tem que se levantar. Sou eu que tenho que me levantar. Deus conta com cada um de nós. E nós vamos ver coisas extraordinárias. Um forte abraço, pessoal. Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo.